Oi meus queridos, mais uma videoaula, curso de automaquiagem, e o tema dessa vez que a gente vai entrar vai ser sobre bocas. A gente tinha conversado bastante sobre olhos, né? A gente tinha entrado nesse tema e agora a gente vai para a área dos lábios. Então vamos saber um pouquinho mais o que existe na área da boca? Continua assistindo comigo. Bom, gente, como a gente viu na aula passada que existem também os lápis para a área dos olhos, como delineadores, quanto lápis pra gente passar dentro da linha d'água, ou lápis jumbo, aqueles grandões pra gente usar como sombra mesmo, ou como um fixador de maquiagem, né? Existem também os lápis para os lábios, então a gente vai achar de vários tipos, tanto os mais fininhos, com as pontas bem anatômicas, pra gente poder delinear os lábios bem certinho, ou também os mais grossos, que são os lápis batons, né, que a gente vai ver ao longo da aula. Mas os lápis basicamente são cosméticos derivados de petrolatos, então eles são cosméticos graxos, né, então eles são oleosos. Claro, tu podes achar um mais macio, que ele é um pouquinho mais oleoso, o outro um pouquinho mais seco, que ele é menos oleoso, mas todos eles vão ser molhadinhos, então vão ser derivados desse mesmo tipo de componente, que é um componente graxo, tá? Mas vamos começar a conhecer então o mais fácil, do mais conhecido mesmo que a gente vê no comércio, né? Que são os batons bala. Por que eles têm esse nome de batom bala? O formato deles, de como eles são compartimentados dentro desse recipiente, lembra de fato uma bala de um revólver, né? Na realidade, esse batom é um batom em bastão, só que ele é um batom em bastão especificamente com esse formato de bala de revólver. Então, não é a bala de comer, do doce, né? É pela questão apenas do design dele. Se vocês pedirem em qualquer lugar, não, mas eu tô procurando, eu tô atrás de batom em bala mesmo, as vendedoras vão entender que é esse formato desse batom tradicional que a gente encontra mais no mercado, que é o que fez mais sucesso no mercado. E a composição dele é mais como um ser de cera, tá? Eles têm, claro, vários outros componentes, tem perfume, conservante, petrolatos também, pigmento, né? Mas a maioria do que tem dentro dele nos componentes é uma cera, tá? Dentro desse nicho dos batons bala a gente vai encontrar tanto os batons mais secos, de textura mais mate, quanto batons mais hidratantes, mais emolientes, mais cintilante, ou se ele é fosco, né? Isso tudo geralmente as marcas especificam perto do nome do batom, né? Que é o nome da cor. Então tem o nome da cor e também tem a textura, tá? Que é quando eles setorizam qual é o estilo do batom, tá? No caso da MAC, por exemplo, eu fiz um vídeo explicando certinho isso, eu vou deixar o card aqui em cima, sobre os batons da MAC, sobre batons da Revlon também, sobre como eles setorizam, como eles nomeiam esses tipos de textura, e é bem legal, eu acho que vale a pena vocês entrarem, se vocês gostam de batons, vocês conhecerem um pouquinho mais nesse vídeo, tá bom? Depois disso a gente vê no mercado os batons em bastão, né? Então é o que a gente estava conversando anteriormente, os batons bala também são batons em bastão, só que esses que vocês estão vendo aí, eles não têm o formato de uma bala de revólver, né? Então eles têm o formato de um bastãozinho mesmo, ou de um formato de uma caneta, que são os batons stick, mas ambos têm praticamente a mesma composição, eles só são compartimentados em recipientes diferentes, mas é a mesma coisa, a mesma característica do que a gente estava falando do batom anterior, em questões de texturas, fixação, pigmentação. Agora vocês estão vendo aí o batom líquido. Gente, esse não é o gloss, esse é o batom mesmo, tá? Ele é super pigmentado, eles tendem a não ser tão brilhosos, alguns são mais foscos, outros podem conter um pouquinho de brilho, mas eles contêm muito pigmento, então a diferença deles para um gloss é a quantidade de pigmento, é o quanto tinge de fato a boca. Tem também os de longa duração, parecido com esses que a gente vai ver, só que esses que vocês estão vendo nessa imagem não são os de longa
longa duração. São apenas batons líquidos. Depois vocês vão ver o batom caneta. Esse daí, por exemplo, da Natura, ele parece de fato uma canetinha mesmo, né? Tinteira. Como se a gente estivesse de fato pintando nossa boca com uma canetinha. É algo parecido, tá? A composição dele muito tóxica. Eu acredito até que tenha sido por isso que saiu de linha, tá? É muito difícil achar um batom nesse estilo, justamente por causa disso, porque o pessoal tá um pouco mais inteirado nessa vibe mais natural e nada tão tóxico, né? Mas ele, de fato, ele pinta a boca de um jeito que não sai por nada. Então ele é um estilo de batom de longa duração, só que com uma composição diferente dos outros de longa duração que a gente conhece. Aí sim, vocês estão vendo os batons de longa duração que a gente tava conversando. Então eles podem ser, vocês conseguem ver aí, ó, tem várias texturas. Tanto caneta que a gente viu anteriormente da Natura, quanto os de longa duração líquidos que vocês estão vendo aí, por exemplo, da Dylos, né? Quanto batom de longa duração em formato de stick em bastão, que é o da Sephora, né? Quanto o outro, por exemplo, da Maybelline, que é o 24 horas, também longa duração, que vocês aplicam o batom líquido. Primeiramente, ele seca, resseca a boca, chega a dar uma grudadinha e depois vocês passam um balme, que é o do outro lado, pra dar uma hidratada, né? Pra boca não ficar tão colante. Então, cada um tem um método, né? Diferente de como usar, de como trabalhar com ele, mas todos eles com a intenção de ser longa duração. Então, a gente pode ver que o longa duração não significa que todos eles tenham a mesma textura ou a mesma composição. Não, eles têm composições totalmente diferentes, mas todos eles com a promessa de durar muito tempo, né? Diferente do que a gente estava conversando anteriormente sobre os batons em bastão ou um batom líquido, a composição deles é a mesma e as marcas diferentes. Esse batom de longa duração são composições diferentes e a promessa que é a mesma. Depois, quando a gente tá falando sobre os lápis, ó, então tá aí um exemplo do batom lápis, né? Ele é um grande lápis, ele é grossão, né? Assim, então é para ele conseguir abranger uma área maior, porque os batons pequenininhos de contorno que a gente conhece são para áreas pequenas, né? A composição é muito próxima, tá? Esses batons, eles tendem a ser um pouquinho mais hidratantes em comparação aos lápis de contorno, eles tendem a ser um pouquinho mais secos, mas a composição é muito parecida. Aqui a gente tá vendo aí os batons compactos, é só pra vocês saberem que é possível também serem compactados dessa forma, nesse tipo de resíduo, e a gente aplicar com o pincel. Esses tipos de batom compactos, por exemplo, o da MAC, eles são de uso mais profissional do que comercial, justamente por necessitar de um pincel. Então alguém que não é maquiador profissional, um cliente final, um consumidor, não vai achar tão prático usar esse tipo de batom, a não ser que ele use o dedinho, pegue e só passe assim de cantinho, mas eles não tendem a vender tanto. E do outro lado vocês estão vendo, esse sim foi um batom feito para consumidor final, que é o famoso moranguinho, tinha melancia, tinha a maçãzinha, né? E esses eram muito cheirosos, gostosos. Ele é mais um gloss colorido, né? Um lado era o gloss e o outro lado era o batom. A gente consegue ver bem a diferença de gloss e batom ali, porque um lado era mais pigmentado e de fato tingia a boca e o outro lado só acrescentava brilho, né? Depois sim entraram os gloss, tá? Por mais que a gente possa ver que tem glosses com cores diferentes, um pouco mais rosadinho, o outro bem transparente, o outro puxando um pouquinho mais pro vermelho, né? Mesmo assim eles não acrescentam tanta cor, o resultado final sempre vai ser um pouco mais de brilho na boca. Por mais que eles possam dar uma leve coradinha, uma leve diferença de um para outro, uma nuance, mesmo assim o resultado final é sempre muito próximo. Ele pode ser compactado de várias formas, tanto com rolon, tanto com essa bisnaguinha, tanto como a gente estava vendo no slide anterior, de forma compacto, quanto um gloss com esse pincelzinho que já vem junto. Mas os glosses, eles são originalmente muito próximos, até a textura é muito próxima, e o que vai diferenciar mesmo é só essa leve nuance de cores que a gente estava conversando, o cheirinho e como ele foi compactado no recipiente dele. Depois a gente vê que tem a manteiga de cacau, né? Tanto em bastão quanto líquida. A manteiga de cacau já está em desuso, que é uma pena, porque eu achava uma delícia, dava vontade de comer, né? Mas depois que entraram vários outros cosméticos no mercado, balmes, glosses, hidratantes labiais, a manteiga de cacau, que era com a finalidade de hidratação labial e regeneração, já perdeu a vez no mercado, e daí sim entraram no lugar da manteiga de cacau, que são os hidratantes labiais, tanto da Carmex, que a gente vê aí, ele tem compactado tanto dessa forma de bisnaguinha, quanto ele em bastão também existe, ou compacto mesmo, aquele
redondinho, né? Esse que vocês estão vendo do lado, tanto da Nivea, Maybelline, entre várias outras marcas de hidratantes labiais que entraram no comércio para competir. Por exemplo, o próprio Bepantol Lips também, que fez muito sucesso. Então todos eles com a mesma finalidade que a manteiga de cacau tinha muitos anos atrás e que vieram para roubar o lugar da manteiga de cacau. Aqui o balme, né, gente? A maior finalidade do balme é de fato não só a hidratação, mas regeneração labial, né? Então um lábio extremamente ressecado que já tá de um efeito muito danificado, né? O balme veio para essa finalidade. Áreas muito frias, né? Ou alguma queimadura. Nessas duas marcas são as duas mais conhecidas que vocês estão vendo, tanto da Carmex, que eu comentei anteriormente, a de cima, né? Quanto a da EOS Balm. A diferença aqui dos de cima que a gente tava vendo é só textura. Mas, por exemplo, os da Maybelline e os da Nivea são um pouco menos hidratantes, composição um pouco menos complexa do que, por exemplo, do da Carmex, da EOS Balm ou do Bepantol, né? Esse sim tem uma composição um pouco mais complexa, questões de ativos, né? Que pode trazer um resultado melhor, por isso até que eles tendem a ser mais caros, tá? Mas a questão de ser um balme, a diferença do balme para um hidratante labial é que todo balme é um hidratante labial, mas nem todo hidratante labial é um balme, né? Essa é a diferença. E a questão do balme é essa texturinha deles um pouquinho mais grossinha, mais cremosa, mais gostosa de passar, de trabalhar. E daí também tem os protetores labiais. Esse sim, em relação aos hidratantes labiais que a gente tava conversando, é porque eles têm adição de FPS e geralmente eles não têm adição de cor. Eu não conheço particularmente um protetor labial com adição de cor. Se tiver, comentem aqui embaixo que eu quero saber, eu quero conhecer. Eu ainda não achei no mercado. E essas marcas que vocês estão vendo são as marcas que eu indico que eu gosto também, da Spectra Band, da Shiseido e o do Boticário, que são marcas de protetores labiais que eu sei que funcionam, que protegem de verdade. Principalmente para surfistas, né, que ficam muito tempo que trabalham no sol, precisa proteger a boca, que são a boca assa mesmo em relação ao sol, e não quer passar o protetor solar mesmo de rosto, porque o gosto é muito ruim, então quer proteger a boca assim com uma sensação mais confortável. A gente sabe que existem os protetores labiais, tá? Então é isso, gente. Se vocês gostaram dessa aula um pouco mais rapidinha, né? Se vocês tiveram dúvidas, comentem aqui embaixo que eu posso tirar dúvidas de vocês. Se vocês estão gostando do curso de automaquiagem, comentem pra mim também. Eu quero saber o feed de vocês. A gente vai continuar com as próximas teorias do curso de automaquiagem. Eu espero que vocês estejam gostando. Continuem comigo e até o próximo final de semana. Beijo da Ruiva. Tchau!